E aí galera, a entrevistada de hoje é Juliana Vieira, que veio aqui ao Bora Morar Fora contar essas dificuldades que ela passou ao mudar do Brasil para Portugal. Então vamos conferir essa entrevista que tá super educativa para todo mundo que tem o sonho e a vontade ou que está morando em Portugal e entender aí como foi a visão dela nesse recomeço de vida em Portugal. E Juliana, depois que você comprou pela OLX, depois que você passou pelo consulado, você retirou o visto. Como é que foi a sua chegada depois desse trâmite aí pós-aeroporto? Como é que foi a sua chegada, a ambientação, sua e dos seus filhos? A primeira foi alívio. Eu falo que quando eu vim em agosto sozinha, quando eu desci na estação de comboio, eu respirei aliviada de pegar meu celular, meu telemóvel na mão e saber que ninguém ia me roubar ali. Respirar, olhar para tudo e falar: meu Deus, eu não acredito que eu estou livre, né? Que logo mais nós estaremos todos aqui. E até meu marido, na época, postou para mim no Face: vá, carregue na mala todas as nossas esperanças. E foi o que eu fiz. E quando nós viemos depois com a família inteira, foi aquele abraço, foi choro, foi emoção de poder dar uma vida mais digna, mais tranquila. O pessoal fala: ah, ganha muito em Portugal? Não. Minha filha diz o seguinte: mamãe, minha filha tem 9 anos. Nós saímos do Brasil, a gente tinha uma vida tão boa, nós viemos para cá para ser pobre. Eu falei: é, filho, os primeiros anos vai ser assim, os primeiros anos é muito difícil. Muita gente desiste, muita gente volta para trás antes de completar um ano. Não é fácil. Com duas crianças, não é fácil. Você ter uma vida no Brasil, você sai, viaja, passeia, faz de tudo. Não é fácil você chegar aqui e aos poucos você ter que ir podando isso. Mas meus filhos, assim, compreendem muito, sabe? Quando a gente chega em casa tarde, porque o movimento na loja foi muito bom, né? Às vezes eu tenho cliente que fica aqui na loja até tarde, a gente fica aqui a atender até tarde, e chega em casa, meu filho fala assim: mamãe, você chegou tarde porque tinha cliente? Tinha. Graças a Deus, as coisas estão melhorando. Então Então assim, a gente passa por muitas emoções mesmo. A adaptação dos meninos na escola foi fácil, né? Mas não estão livres de bullying, né? A menor até que não, a menor estuda numa escola bem mista, né? Tem bastante ciganos, gente de várias etnias, então a escola tem uma adaptação muito boa com a introdução de novos alunos. Ela está no terceiro ano, foi para o quarto agora essa semana, e o Felipe chegou no quinto ano, foi para o sexto essa semana. Do Felipe já é um pouco mais complicado, a fase dos 10, 11 anos, a meninada já quer se expor um pouco mais. Então ele andou sofrendo algumas repressões na escola e foi conversado. Parece que esse ano já, essa semana que ele já teve aula, foi mais tranquila. Mas eu acho que faz parte do desenvolvimento, né? Eu não sou aquela mãe cheia de mimimi. Ai, apanhou na escola, eu vou lá. Eu acho que a criança tem que aprender a se defender, tem que aprender a se frustrar, tem que aprender com os nãos. Então, faz parte para ele aprender a própria defesa, né? Aprender a se defender, não fisicamente, mas expor os seus sentimentos, expor sua maneira, né? Ele teve uma situação que os meninos chegou e falou: ah, o brasileiro não vai jogar, né? O Brazuca não vai jogar. E aí ele chegou triste em casa, a gente falou: filho, melhor coisa é você falar: ah, você não quer que eu jogue, você sabe que o brasileiro é melhor de futebol do que o português, né? Pronto, é só uma resposta que você dá, não precisa agredir, não precisa nada, né? E foi tranquilo. Nossa, Juliana, parabéns. Eu vejo aí seus filhos. Com certeza dizem que levar criança é difícil, mas adolescente é mais difícil ainda, por ter esses vínculos, por ter essa fase do bullying. Mas quando perguntam a eles, né? Quando a Letícia às vezes comenta, meus filhos são muito assim de conversar com os clientes portugueses que vêm, e eles perguntam muito. Quando algum pergunta para eles: ai, mas você não acha que é muito frio? Você não prefere estar no Brasil, né? E principalmente quando ela conta: ai, no Brasil a gente tinha dinheiro, aqui a gente não tem. Que eu já briguei tanto com ela: filha, não fala assim, né? Ah, mamãe, mas logo a gente vai ter. Ela fala mesmo. Mas você não prefere então estar no Brasil? Eu não, no Brasil não podia sair de casa, a gente tinha que ficar trancado, tinha que ter pitbull para ninguém entrar na nossa casa, a nossa casa é a única que nunca foi assaltada. Você vê, aqui eu moro mais longe da nosso apartamento para a escola do que era no Brasil, e eles vão a pé, Que vão massa. sozinhos. Máxima essa compreensão dela também, deles de conseguir. E com certeza isso é uma coisa que vocês passaram para ele, para eles, uma segurança que eles têm. Mas eu acho assim engraçadíssimo esse lado dela já. E o mais importante, eu acho que sim, talvez seja uma fase difícil,
vocês não tenham tanto dinheiro e regalias que vocês tinham no Brasil, mas com certeza vocês estão aí com a dignidade de estar morando num lugar com segurança, com o básico, né? Que a gente não está vendo lá no Brasil. Exatamente. Eu falo que no Brasil tínhamos plano de saúde dos melhores na nossa região e não tinha o atendimento que eu tenho aqui no público. Não chega aos pés do atendimento que a gente tem aqui no público. Meus filhos já passaram. Para ajudar, os dois tiveram catapora aqui em Portugal. Ai, meu Deus! Aqui chama varicela, né? Mas os dois nas férias tiveram varicela, foram super bem atendidos, medicados, assim, não tem o que questionar. Chega, às vezes, o Felipe tá por conta dessa situação na escola, foi encaminhado para um psicólogo, a psicóloga agora encaminhou para um psicopediatra de desenvolvimento, e assim, olha, eu vou encaminhar para um ele vai analisar, porque é bom acompanhar, para que o garoto não passe por isso. Eu fiquei pensando, falei, gente, no Brasil, para o garoto passar por um acompanhamento psicológico, mesmo pelo plano de saúde, era super complicado. Precisava de uma avaliação, de um pedido da escola. Aqui nada. Aqui fica tudo registrado. Aqui ele sofreu bullying na escola, ou uma agressão. Isso fica registrado. Quando eu vou ao hospital, o hospital sabe que ele passou por aquilo. Os registros da escola têm todos os registros no hospital e vice-versa. Se a criança foi para o hospital, faltou da escola, você comunica, mas a escola já está sabendo que o aluno foi, porque está tudo no prontuário. É o máximo isso. Nossa, isso é o máximo mesmo. São todos os sistemas interligados. Gente, isso é incrível. Não, lá o Felipe sofreu um acidente na escola, caiu, tropeçou e machucou o braço e o bombeiro foi buscá-lo. Quando eu fiquei sabendo, falou, olha, o Felipe sofreu um acidente na escola e tal. Eu fui para a escola, o bombeiro já estava lá, um funcionário vai junto e eu fui depois de carro atrás no hospital, super bem atendido. Quando ele passou pela pediatra, um mês depois que ele teve umas dores de barriga, cheguei lá, olha, mas e o braço dele? Melhorou? Eu falei, que braço? Consta aqui que ele teve um tombo na escola e precisou vir para o hospital. Tudo registrado. Nossa, que máximo. Fui falar para a médica, eu falei, o Felipe tomou antibiótico, nossa, acho que faz uns 15 dias. Ela olhou para mim e falou assim, você está perdendo tempo, né? Porque ele tomou no mês passado, no dia tal. Eu falei, acho que foi, eu acho que não foi tão recente. Ou seja, que mãe não consegue enganar o médico nem com data, porque o médico puxa do pronto todas as informações. Nossa, mas isso é segurança até pra gente, né? Estou falando de um sistema público, que nem no privado lá tinha isso. Não, isso é incrível. E você sentiu, assim, nesse meio escolar, em relação... Eles sempre foram bons alunos e continuaram, ou eram ruins e ficaram bons? Enfim, como é que foi essa transição em questão de estudo, né, de ensino? Os meus filhos estudavam na rede SESI, no Brasil, né, no interior de São Paulo. Uma escola muito boa, privada, mas subsidiada pela indústria. E vieram para cá, que eu sempre acreditei que o SESI realmente tivesse um ensino muito bom, mas há uma disparidade com relação ao acompanhamento nas matérias. Por exemplo, a minha filha, indo para o 3º ano no Brasil, não tinha aprendido ainda divisão com 2 dígitos. Aqui já faziam até com fração. Então, ela olhou para mim e falou assim, mamãe, o que é isso? Que tem um número embaixo, um pauzinho. Eu falei, filha, é fração. Eu nunca vi, aqui os alunos já faziam. Então, assim, essas dificuldades realmente existem. Felipe nunca teve história de Portugal no Brasil, estudava a história do Brasil. Aqui é história de Portugal, se encantou, a professora elogiou muito o desempenho dele com história, gostou muito dessa... Eu falo que nós que não moramos aqui na Europa, eu principalmente tenho aquele encantamento de coisas com castelos, com reis e rainhas, né? Eu tenho isso, não sei se de alguma forma eles têm, mas o Felipe se encanta com as histórias dos reis, das invasões, de toda essa história de Portugal. Então a gente visita bastante aqui os castelos, os museus que mostram, né, as informações. E aqui você tem isso, você tem liberdade de ir. Não que não tenha no Brasil, você não tem segurança de visitar você não tem segurança de sair de casa no Brasil. É complicado. Ainda então, mais assim, por tudo que vocês passaram. Então, assim, aí vem a outra situação, que é ao lado da escola, né? Escola pública, o aluno chega estrangeiro, está com um pouco de dificuldade, eles têm aula de apoio de todas as matérias. O Felipe tinha uma menina, uma rapariga de
de 14 anos, ela estava no 12º ano, que foi uma professora particular para ele o ano inteiro. Ele tinha uma vez por semana 2 horas com ela ajudava nas tarefas, ela ajudava estudos para a prova, ajudava na organização do caderno, e foi assim, um anjo para ele. É um projeto, né, que chama Give, que é um aluno que está no último ano, ele tem que adotar um aluno do 5º e do 6º ano para caminhar com esse aluno e ensinar. Fora as aulas de apoio, ele tinha apoio de inglês, apoio de história, apoio de matemática, fora do horário de aula. Então, o horário de aula do 5º ano para frente não é mais integral como é até o 4º ano. A Letícia, do 4º ano, ela tem aula das 9 da manhã às 5h15, e o Felipe tem das 8h20, às vezes vai até 1h15, e às vezes troca, às vezes ele não tem aula de manhã e tem aula à tarde, que é da 1h15 às 6h40. Só que no horário contrário da aula, ele tem as aulas de apoio, ou seja, ele fica na escola o dia todo. Ele vai para a escola às 8h20 e sai de lá às 6 horas. Um dia ele tem natação, um dia ele tem futebol, um dia ele tem apoio de inglês, que eu não tenho custo nenhum com isso. O custo que eu tenho do Felipe na escola é 1,46 do almoço. E esse custo de 1,46 ele é diário? É a refeição, é o almoço do dia. Se ele não almoçar, não paga. Se ele almoçar, paga 1,46. Da Letícia também, é 1,46 por dia. Da Letícia vem, só que a da Letícia vem junto no final do mês. Eu recebo uma mensagem no meu telemóvel que diz que eu tenho que fazer o pagamento das refeições dos dias que ela foi na escola. Aparece o valor lá, 35, 34, se faltou vem 29. E do Felipe, ele tem um cartão, como se fosse um cartão de crédito. Eu coloco o crédito pelo multibanco mesmo, online, no cartão dele, e ele passa o cartão nas refeições. O dia que ele não come na escola, não paga. Nossa, Juliana, eu tô encantada realmente com a qualidade de vida aí e com esse projeto de uma criança mais velha adotar uma criança mais nova. Isso é uma coisa tão simples e um laço que você cria ali, o mais velho podendo ensinar e o mais novo podendo aprender. Isso é tão difícil. E até as empresas, às vezes, você tem que ensinar alguma coisa, você tem que aprender, já começa dali, né? É isso mesmo. Juliana, mas eu não quero mais tomar muito seu tempo. Eu sei que você tá aí, tem seus afazeres. Eu queria te perguntar se você tem alguma dica ou qualquer coisa que você queira falar, que você tenha passado e você fez e poderia ter feito diferente, algo que você queira falar para quem tá indo agora. Algo que eu lembrei agora quando eu falei que eu entrei com 2 filhos, ele com 2 cães no casamento, é sobre isso. A pessoa que vem com o filho do primeiro casamento. Eu vim com toda a documentação certa, mas eu tenho uma amiga que está sofrendo para conseguir tirar a residência, porque o CEF é muito rigoroso com relação a isso. O meu atual marido, ele tem uma guarda definitiva dos meus filhos, que foi passado pelo pai biológico dos meus filhos. O CEF te pede um termo de guarda exclusivo, ou da mãe que veio com a criança, ou do padrasto que está assumindo essa criança. O CEF te pede uma carta desse pai, registrada em cartório, que ele autoriza o filho residir, morar em Portugal ou em qualquer outro país da Europa que ele queira mudar daqui. Então, assim, isso é muito importante. A pessoa que vem sem este documento, para depois fazer este processo no Brasil, esse termo de guarda no Brasil, ou esse termo de responsabilidade, é muito mais difícil. Né? Com certeza a pessoa vai ter que retornar. Para dar entrada num processo, e esses processos costumam levar mais de ano para sair. Tem intenção de vir para Portugal? Legaliza a situação da criança, principalmente se vem com criança nessa situação. Tá? Esse é o ponto mais importante que eu acho. O restante, põe seu sonho na mala, se organiza, se planeja financeiramente, não é, Juliana, você comprou a empresa e depois, e aí, já começou a ganhar dinheiro? Não, minha empresa levou 6 meses para se pagar as contas, Depois disso eu comecei a ter lucro. Então, vem com grana preparada. Se alguém tiver alguma dúvida com relação a qual é o custo mensal de uma família, eu posso passar, mas é em torno de 900 a 1.000 euros, vai depender do que você paga de aluguel. A gente paga aqui 330 em casa, então dentro disso você vai ver mais ou menos os custos. Bem preparado, porque muita gente volta antes de um ano, desiste antes de um ano porque não fez um planejamento financeiro, não fez um planejamento emocional. E isso é a parte que mais assim me deixa triste ver a fila de brasileiros à espera de uma ajuda para voltar para o Brasil. Né? Você gastar um dinheiro sem investir e ver teu sonho ser jogado por água abaixo. Mete o sonho na mala, se planeja, se organiza. Se tiver dúvida, pode me chamar, estou à disposição e quero ser feliz e quero que todo mundo seja. Pô, Juliana, que mensagem bonita essa no final.
Muito obrigada, com certeza todas essas informações vão ajudar o pessoal a ir mais consciente, mais planejado, porque essa parte é muito importante. Exatamente por isso, para as pessoas não se frustrarem lá na frente, não arranjar um trabalho que só vai vender no verão, enfim, não arranjar alguma coisa que vai trazer uma dificuldade e vai trazer um pesadelo e não um sonho, né? E ter que voltar. Envolve filhos, não. Quando você vem sozinho, um casal, ou a pessoa se vem solteira, vem se aventurar, é uma coisa. Quando você deixa tudo no Brasil, né, e vem com a sua família, a situação é bem mais diferente. Não, com certeza. Então, olha, muito obrigada por ter participado aqui do Bora Morar Fora, viu? Um beijo grande pra você, foi um prazer enorme. E aí, galera, gostaram da entrevista? A Juliana é o máximo, né? Ela conseguiu mostrar aí pra gente como é que foi a adaptação e como ela é uma mulher porreta que enfrentou e ainda tá enfrentando aí as dificuldades de uma forma muito legal. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se você gostou, se inscreve aqui no canal e badala aquele sininho que tem ali do lado pra você ficar sabendo sobre as novidades que vão surgir, novas entrevistas, profissionais que vêm falar sobre assuntos específicos de morar fora, enfim, tem bastante coisa aí legal acontecendo aqui no Bora Morar Fora. E se você tá cheio de monstrinho aí na sua cabeça, tem um e-book gratuito que eu vou colocar o link aqui do lado. Basta você clicar para baixar o seu. Ele fala sobre os 7 maiores mitos que te impedem de morar fora, para você espantar aí esses pensamentos ruins. Então é isso aí, eu te vejo no próximo vídeo, um beijo enorme e bora morar fora!